o tema da mensagem hoje é restaurando a honra. Repita comigo: restaurando a honra. Repita assim: Deus quer restaurar a minha honra. Amém. Então João capítulo 21 diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: então cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Novamente Jesus disse: Simão, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhes disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. E eu digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Repita a frase: glorificar a Deus. Vamos lá: glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Repita: quanto a você, siga-me. Gente, todos aqui, ou quase todos, já ouviram falar da negação de Pedro a Jesus, lá no dia que Jesus foi preso para ser morto, para ser crucificado. Pedro negou Jesus 3 vezes. No jardim, ele afirma o amor, e quando Jesus é preso, Pedro nega que tinha relacionamento com Jesus. Esse mesmo Pedro, ele tem aquele temperamento meio colérico, impetuoso. Pedro, ele era um pescador. Ele possuía uma companhiazinha de pesca com seu irmão André e com mais 2 sócios, o Tiago e o João. Na realidade, eles eram galileus. Eles moravam numa região pobre de Israel. Moravam, basicamente, a base deles era Cafarnaum. E lá eles desenvolviam esse trabalho de pesca até que Jesus os chamou para ser apóstolos, e eles precisaram então redimensionar algumas coisas na vida deles. Mas o que é interessante, que eu quero que vocês atentem e que a gente não saia daqui sem perceber, é que esse Pedro, ele tinha exatamente esses traços de ser impetuoso demais. Um momento, por exemplo, em que Jesus anunciou que iria ser morto, que tinha que ser morto para cumprir o propósito de Deus, ele disse: de jeito nenhum, vai nada, depender de mim você não morre não. E Jesus olha para ele e diz: afasta-te de mim, Satanás. Porque ele entendeu que Pedro estava sendo usado pela boca do próprio diabo, porque se Jesus não morresse, nós nem estaríamos aqui. Se nós morrêssemos, não haveria novos começos para a humanidade. Se Jesus não morresse, não haveria novos começos para a humanidade. Se Jesus não morresse, nós estaríamos sem esperança. E Paulo vai mais à frente quando ele fala aos Coríntios: e se ele não ressuscitar, a nossa fé é em vão. Então, para ele ressuscitar, ele tinha que morrer, né? E para ele morrer por nós e ressuscitar por nós, ele tinha que passar pelo Calvário das dores. E Pedro diz: não, de jeito nenhum você não vai. Em outro momento, Jesus fala que muitos o abandonariam nesse processo. Aí Pedro chega para ele: eu não, menos eu, pai. Olha, eu não. Porque a gente está junto e misturado, né? Junto e misturado.
De jeito nenhum. Eu não vou de jeito nenhum lhe abandonar. Isso antes da negação. Quando chega nas vésperas da negação, ali no jardim do Getsêmani, Pedro, quando vê um soldado pegar Jesus, quando o soldado pega Jesus, ele pega a espada e corta a orelha do soldado. Então Pedro, ele tinha essa coisa, eu vou fazer, e conte comigo, estamos junto, entendeu? Estamos junto, eu não vou lhe deixar na mão, e coisa e tal, e coisa e tal, e coisa e tal. Até que, quando Jesus é preso, e para se cumprir o que Jesus tinha dito na ceia, na última ceia, que nós vamos relembrar daqui a pouco, ele disse, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes? E aconteceu exatamente como havia sido dito por Jesus. Pedro negou 3 vezes a Jesus, a ponto de na terceira negação, ele praguejar contra Deus, para dizer, de jeito nenhum, eu não andava com Jesus, Deus me livre de andar com Jesus, eu não sei nem quem é esse homem. Então o que é que acontece, gente? A Bíblia diz que houve 2 casos de negação muito explícitos naquela noite. O primeiro caso, ele é mais conhecido, e ele é mais, talvez, doloroso, porque ele acabou com um suicídio. Judas traz Jesus, entrega Jesus aos seus algozes, é vendido por moedas de prata, e de tanto remorso, daí a diferença, como eu falei também um desses dias, de remorso e arrependimento, de tanto remorso, ele não aguentou e se matou, por ter feito aquilo. Pedro também negou Jesus, porque eu não nego a Deus simplesmente quando, eu digo, olha, ele está ali, prendam, mas eu também nego quando eu digo que não ando com ele, ou quando as coisas apertam de tal maneira que eu preciso dizer que não ando com ele, porque muitos conhecem Jesus e falam de Jesus, mas nem todos querem ser confundidos com Jesus. Esse é o problema do nosso cristianismo. Ele é um cristianismo que está em depreciação, porque nós queremos falar de Jesus, nós queremos cantar para Jesus, mas nas nossas atitudes nós não queremos ser confundidos com Ele às vezes, ou pelo menos nós não percebemos que não estamos sendo confundidos com Jesus. Então o que acontece aqui? Jesus morre e ressuscita, e ele resolve restaurar a honra de Pedro. Por isso que o tema da mensagem hoje é restaurar a honra. Restaurar a honra de Pedro. Esse é o objetivo de Jesus, restaurar a honra de Pedro, para que ele voltasse ao colégio apostólico, para que ele pudesse exercer novamente a sua função, e agora a partir dali, com muito mais vigor, com muito mais importância, com muito mais poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado até então. Então Jesus, no meio dos apóstolos, aqui não está claro se ele estava com todos, mas o fato é o seguinte, o fato é que aqui, na hora que ele fala para Pedro, quem está ao redor deles ali é João. E João era um outro apóstolo. João era considerado o discípulo que Jesus amava, porque ele era um amigo chegado de Jesus. Ele era um amigo próximo de Jesus. Vou falar depois sobre isso. Então, nessa hora, Jesus olha para o próprio Pedro, que cortou a orelha do soldado, que disse que Jesus não ia para a cruz, mas que, cumprindo-se a profecia dada pelo próprio Cristo, nega-o 3 vezes, Jesus faz uma pergunta de prova para restaurar a honra de Pedro. Ele pergunta, você me ama? Ele disse, amo, Senhor. Então cuide dos meus cordeiros. O cordeiro é a ovelha pequenininha. Então cuide dos meus cordeiros. Observe que Jesus usa 2 verbos, cuide dos cordeiros e pastoreie as ovelhas, para mostrar que Pedro, enquanto apóstolo, precisava lembrar das crianças, precisava cuidar dos pequenos cordeiros, precisava cuidar inclusive daqueles que estavam se alimentando nos primeiros momentos da fé. Até porque Pedro certamente estava no meio daqueles que quis expulsar as crianças quando elas queriam se aproximar de Jesus, e Jesus disse, olha, deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então cuide dos meus cordeiros, Pedro. Se você me ama, cuide dos pequeninos. Aí ele pergunta de novo, você me ama, Pedro? Ele disse, amo, Senhor, tu sabes. Então agora pastoreie as minhas ovelhas. Cuide dos pequenos, pastoreie os grandes. E na terceira vez, a Bíblia diz que Pedro aqui ficou triste, ficou chateado, fez beicinho. Ora,
Você está me perguntando 3 vezes? O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas. Por que o Senhor está me perguntando se eu te amo? Aí Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Ele repete essa frase. Gente, eu fiquei pensando sobre isso. O que é que essa conversa de Jesus tem a ver com restauração de honra? Às vezes a gente restaura circunstâncias, às vezes a gente restaura algum sentimento ou outro no coração, mas eu estou falando do momento quando Deus nos tira de uma situação de desonra, de uma situação de perdição mesmo, e Ele quer nos restaurar a honra. Eu me lembro muito da parábola do filho pródigo. Na hora que o filho pródigo, ele se arrepende, e ele gasta tudo e ele volta para casa, tá certo? Que ele olha para o pai e arrependido, não com remorso, arrependido, ele diz: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado mais de teu filho. E o pai nem questionou, nem conversou, nem disse por que você fez isso, nem nada, simplesmente o perdoou e disse: olha, põe a sandália nos pés e põe um anel no dedo dele. Aí o cara diz: que anel de dedo é esse? Né? Que anel de dedo é esse? O anel do dedo que o pai dá, geralmente na cultura, referia-se a um anel com o selo da família, com o qual ele podia comprar, com o qual ele podia ter a cidadania reconhecida como filho daquela família. Deus quer nos perdoar? Quer, mas Ele quer também restaurar a nossa honra. Tem muita gente que está apenas preocupada: Deus me perdoou, que bênção, Ele é perdoador, a cruz é tão linda, Ele morreu por mim, eu estou perdoado, eu estou perdoada. Mas o perdão é a primeira etapa em direção, gente, a o momento em que Deus vai restaurar o nosso status quo, de filho, de filha, de ministro, de ministra. Mas aí tem uma questão, e aí vem o primeiro ponto da mensagem. Quando Deus restaura a nossa honra para nos dar novos começos, a primeira coisa que Ele faz, gente, é nos restaurar a partir da circunstância, do lugar e do momento onde nós caímos. Entenda o que eu estou dizendo. Por que que Jesus pergunta? Agora já está muito claro para vocês, eu já dei toda a dica. Por que que Jesus perguntou 3 vezes se Pedro o amava? Porque Pedro tinha negado 3 vezes a Jesus, dizendo que não conhecia. A pergunta que é feita aqui, no último capítulo de João, do livro de João, do Evangelho de João, é para o que? Certificar a Pedro de que ele precisava voltar ao seu erro, ao lugar da sua queda, ao lugar da compreensão de onde ele errou e caiu, e Deus queria restaurá-lo exatamente onde ele caiu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa é a 3ª vez que eu prego esse sermão, portanto, não é sermão, não é uma pregação que eu estou fazendo emprestada ou comprada para ninguém nesse lugar, tá certo? Ponto número 1, eu não tenho nenhuma revelação de Deus de que eu estou falando especificamente para alguém aqui. Mas o ponto é o seguinte, o ponto é que eu tenho observado sobre isso, que muitas vezes as pessoas estão sim preocupadas em resolver talvez o seu problema com Deus, ou de ser perdoado, ou o que quer que seja, ou seus problemas com as outras pessoas, talvez perdoá-las e serem perdoados. Mas é interessante, essa preocupação que eu entendo que Deus tem, de nos restaurar onde nós caímos, naquele lugar da nossa queda. Aquilo é muito importante, inclusive para o redimensionamento do nosso senso de utilidade, do nosso senso de valor. Jesus, ele quis restaurar Pedro exatamente onde ele caiu. Você me negou 3 vezes, agora você vai reafirmar o seu amor por mim 3 vezes. E o que é que eu quero dizer sobre isso, por exemplo, na nossa vida de igreja? Eu entendo uma coisa, disso não me desgrudo 1 minuto, sempre pensei assim, mas isso se tornou cada vez mais forte no meu coração, talvez nos últimos 12 anos, 10, 12 anos. Eu entendo uma coisa, gente, não há 2 igrejas de Jesus, só há uma igreja. Só há uma igreja. Essa igreja é formada, igreja, eclesia, ou assembleia, daqueles que se reuniam, né, para louvar ao Senhor, para bendizer as suas obras e para propagar o seu reino. A igreja de Jesus é uma só, embora pareça que ela é várias igrejas, porque a gente vê muitas denominações.
Mas onde houver, escute, onde houver um homem ou uma mulher, um jovem ou uma jovem, um adolescente, uma criança com consciência, reconhecendo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, depois, sendo instruídos pelas Escrituras. Terceiro, praticando as ordenanças bíblicas da ceia e do batismo. Quarto, debaixo de uma autoridade que Deus institui. Ali existe a igreja de Jesus. Não é à toa que ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu vou estar ali. Ele diz isso, ele fala da presença. Mas aquilo não é igreja, enquanto não houver o quê? Submissão à palavra, prática das ordenanças ou sacramentos, no nosso caso, ceia e batismo. A existência de disciplina bíblica. Onde não há disciplina bíblica, não há igreja. Pode ser um ajuntamento religioso, onde as pessoas não são afiadas umas nas outras, onde elas não se percebem, onde elas não são cuidadas. E eu falei sobre disciplina no primeiro dia da série Novos Começos, lá em Hebreus 12. Então, eu tenho esse pressuposto na minha cabeça. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Então, se eu entendo que só há uma igreja de Jesus, o que é que nós somos? Nós somos a igreja de Jesus que se reúne como cidade viva, aqui e agora no bairro do Bessa. Nós somos a igreja de Jesus. Por isso, cuidado quando você diz assim, de qual é a sua igreja? Eu sou da igreja do pastor Sérgio. Não tem igreja não, meu amigo. Não tem nada. Eu sou da igreja de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Me reúno enquanto igreja, congrego enquanto igreja, lá na cidade viva no Bessa. O outro vai dizer, lá na PIB de João Pessoa. O outro vai dizer, lá na igreja presbiteriana, lá na igreja Assembleia de Deus, lá na igreja, enfim. Então o que é que eu quero dizer para vocês isso? Por que eu estou falando sobre a importância de Deus restaurar a honra e nos levantar do lugar que nós caímos? Porque nós temos uma falsa impressão, cultivada pelo diabo, pelo diabo, de que a maneira de resolver problema muitas vezes é o quê? É saindo de onde eu estou e indo para outro lugar. Então, eu não tenho nenhum problema, pelo fato de eu entender que eu não sou nada, e pelo fato de eu entender que eu não sou o dono dessa igreja, a igreja do Senhor, eu sou líder nessa igreja, enquanto o Senhor quiser que eu seja líder nessa representação local da igreja, o que é que eu penso? Quando uma pessoa diz assim, não há nenhum problema quando alguém diz, pastor, estou indo para outra igreja, bênção. Não, você não está indo para outra igreja, você está indo se reunir em outro lugar. Você está na igreja do Senhor. Eu não fico triste quando alguém vai para outro lugar, eu fico triste quando eu vejo alguém saindo da igreja para o mundo. Aí isso me entristece. Então, por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque tem muita gente na ilusão de que os seus problemas ou a sua honra vai ser restaurada no momento em que ela mudar o cenário da sua vida, ou ela mudar o palco. Bem, houve um problema aqui, eu caí aqui, houve uma situação aqui, então eu saio daqui e vou para cá para resolver a minha vida. No final das contas, você está no mesmo lugar no corpo de Cristo. Você está mudando de endereço e você deixou os seus problemas no endereço anterior. Sua vida estará eternamente presa no endereço anterior, enquanto aquilo lá no endereço anterior não estiver resolvido no seu coração, não estiver resolvido com as pessoas que lhe amam e vice-versa. Deixa eu dar um dado para vocês, gente. Eu fiquei estarrecido quando eu li sobre isso. E aqui eu não vou analisar o mérito de quem precisou se separar, de quem precisou de se divorciar, ou quem entendeu que deveria se divorciar. Não quero entrar no mérito disso agora, porque não é o objetivo da mensagem. Mas o ponto é o seguinte, pesquisas sérias indicam, que a probabilidade de divórcio no segundo casamento é maior do que a que foi do primeiro. E mais ainda, a probabilidade de divórcio no terceiro é maior ainda. O que é que essa pesquisa está dizendo para nós? É que eu posso até mudar de cônjuge, mas se eu não mudar de coração, eu só mudo de endereço. E aqui, veja bem, a minha oração é que se você
entrou em um segundo matrimônio, que você não cometa os mesmos erros do primeiro matrimônio. Mas o que eu estou dizendo é que o ser humano tem a ilusão de que ele resolve as coisas mudando de endereço, ou de parceiro, ou de cônjuge, ou de sociedade, enfim. Jesus queria que Pedro fosse restaurado onde ele caiu, ali no meio do colégio apostólico. Quando ele diz: você me ama? Amo o Senhor. Você me ama? Amo o Senhor. Você me ama? Amo o Senhor. E ele disse na frente de todo mundo: então cuide das minhas ovelhas. E ele deu a Pedro a liderança da igreja em Jerusalém, a liderança do colégio apostólico. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: Deus quer restaurar a nossa honra. Amém? Amém, gente? Diga: Deus quer restaurar a minha honra em todas as áreas da minha vida. Mas eu preciso ser restaurado onde eu caí, pelas circunstâncias que me fizeram cair. Amém? A segunda coisa que a gente vê sobre a restauração da honra, que eu queria falar hoje, é sobre o que Jesus diz a Pedro. Jesus diz a Pedro assim: Pedro, quando você era jovem, você vestia como queria e para onde você queria. Quando você ficar velho, uma pessoa vai te vestir, vai pegar na tua mão e vai levar para você para lugares onde você não deseja ir. E ele disse: aqui foi dito para representar o tipo de morte que você vai levar. Na realidade, a interpretação que se dá a esse texto, pelo menos é a minha pessoal, depois de estudar bem o texto, é que Jesus estava falando do quanto Pedro iria padecer, a partir de agora, com a nova agenda que Deus deu para ele. Quando eu digo padecer, não é só padecer, mas viver a experiência de ter não mais a agenda dele, mas a agenda de Deus. No final das contas, quando a gente é jovem, a gente é muito impetuoso mesmo, e a juventude na fé, ela é muito perigosa. Tem gente que tem 20, 30, 40 anos de igreja, mas ainda é adolescente na fé. Não porque não sabe a Bíblia, não, é porque se comporta, e aí nem todo adolescente, aqui também não estou generalizando, se comporta de maneira impetuosa, de maneira intempestiva. E Jesus está dizendo: Pedro, agora vai chegar a hora, o seguinte, que agora você está fazendo o que você quer da sua vida, mas vai chegar um momento que você vai fazer o que você não quer, muitas vezes. Quando Deus restaura a nossa honra, gente, Ele quer nos dar também, escute, isso é muito importante, Ele quer trocar as agendas. Me dê a sua agenda, aqui tem a minha agenda. O que é que nós vemos hoje? Uma multidão de pessoas, milhões e milhões de pessoas, com seus projetos pessoais, com suas agendas pessoais, com seus planos pessoais, chegam para Deus, apresentam a Deus, aí bota o carimbo. Carimba aqui, Senhor. Eu quero a tua bênção sobre isso que eu estou fazendo. Eu quero a tua bênção sobre esse relacionamento que eu estou tendo, que eu nem perguntei a ti se era para eu ter, mas abençoa. Então hoje nós vivemos um cristianismo de carimbo de bênção, de homologação de decisões minhas. Eu quero que Deus homologue o que eu decido, eu não quero cumprir o que Deus quer que eu faça. E quando Deus diz para Pedro: agora chegou a hora, vai chegar a hora que você vai ser levado para onde você não quer. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso aqui é luxo que a gente está vivendo, tá? Não sei até quando Deus vai permitir que a gente tenha essa paz para cultuá-lo aqui no Brasil, não sei, sinceramente não sei, mas isso aqui é luxo. A gente sai de casa, bota a melhor roupa, o melhor perfume, bota um dinheirinho no bolso para lanchar, vem para cá, fala com os irmãos, ar-condicionado, sonzinho legal, pastor todo embonecado, tudo massa. Aqui é show, aqui é muito bom, aqui é muito fácil. Você sabe como é que foi que Pedro e outros apóstolos viveram na dinâmica de servir ao Senhor até as últimas consequências? Pedro chegou ao momento em que ele foi condenado à crucificação. Acho que passou na cabeça dele: e quando o meu Senhor foi condenado à crucificação, eu o neguei. O que é que eu vou fazer agora? Me condenaram à mesma pena que o meu Senhor teve. Ele chegou e fez um pedido aos seus algozes. Sabe qual foi o pedido de Pedro? Por favor, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E assim foi feito. O que eu estou querendo dizer para você e para mim hoje, gente, é para que a gente tenha a nossa honra estabelecida, ou reestabelecida, ou restaurada. A gente precisa entender uma coisa: é hora de viver para a glória de Deus. Não é hora da gente viver para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. É hora de pegar a agenda de Deus e dizer: olha, eu não sei o que é que tem aqui.
diga uma coisa: a sua vida só fica no pão nosso de cada dia nos dai hoje? A sua oração acaba aí: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? A oração da minha vida acaba quando eu digo: Senhor, o carro novo de cada ano me dê amanhã? Ou Senhor, a namorada bonita de cada me dê hoje? Será que a gente fica nessa ideia de que a nossa vida com Deus, o Pai Nosso, acaba aqui? Ou a gente vai além e diz assim: mas seja feita a tua vontade e não a minha vontade? Isso é ser adulto na fé. Isso é entregar as agendas para Deus. Isso é entregar ao Senhor a sua agenda pessoal. Escute, cuidado, não seja extremamente impetuoso nas suas decisões. Talvez você passe a vida toda quebrando a cabeça, porque você quer que Deus homologue os seus planos. E Deus não é judiciário para homologar laudo arbitral. Ele é soberano, amém, irmãos? Amém, minha amada e meu irmão? Amém? Digo, meu Deus é soberano. E Ele sabe o que é melhor para mim. Sim ou não? A vontade de Deus, disse Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, é boa, perfeita e agradável. Eu vou dizer boa porque é boa, porque Deus não faz mal aos seus filhos. Deus não tem na sua vontade o desejo de nos fazer mal, mas de nos causar bem, de nos dar um futuro, é o que o profeta diz. A vontade de Deus, gente, também é perfeita. O que é algo perfeito? É algo que não precisa de retoques. Reparos, retoques. É perfeita, 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 perfeita. Mas nós estamos a cada dia, muitas vezes, pegando a vontade de dizer assim: Senhor, muda aqui um pouquinho. Passa uma lixazinha aqui. Altera isso aqui. Por que o Senhor não altera a cor? Por que o Senhor não altera o brilho? E aí, gente, a gente vai vivendo uma vida de resignação à vontade de Deus, que é poderosíssima para a restauração da nossa honra e mais, da nossa estabilidade emocional. Tem muito cristão ficando maluco, doido. Tem muita gente perdendo o juízo na igreja. Algo espantoso, por quê? Porque está aprendendo ao quê? Só aprende a pegar a lista de desejos, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, para que Ele homologue. Ele é tão bom que às vezes faz algumas coisas, mas às vezes há tantas coisas que não acontecem, e nessa hora vem a depressão. Nessa hora vem a decepção com Deus. Então ele diz: Pedro, quando você estiver velho, meu amigozinho, vão pegar na sua mão e vão levar você para onde você não quer ir. Então eu vou dizer o seguinte: Senhor, eu tenho que dizer para ele: Senhor, eu não sei para onde vais me levar pela tua mão, mas eu sei que onde o Senhor me levar, ali estará o bem, porque o Senhor faz o bem a mim, ali estará a perfeição, e ali vai ser agradável. Agradável é algo que dá o quê? Paz, porque nada mais agradável na vida do que ter paz. Diga assim: quando Deus restaura a honra, Ele levanta de onde eu caí. Segundo, Ele troca as agendas comigo. Ele toma a minha e me dá a dele. É o que Ele fez ali com Pedro. E terceiro e último, é algo muito interessante. Está lá Pedrão, ó bichozinho. E eu tinha até uma fezinha em Pedro. Ele disse 3 vezes que amava Jesus, mas ele falou uma besteira aqui que eu digo: nós não presta mesmo não. O Senhor é bom e nós não presta. Na hora que Jesus está dizendo isso, está lá João. E a Bíblia trata João aqui como discípulo que Jesus amava. Vocês acreditam nas Escrituras, gente? Sim ou não? Vocês acham que Jesus tinha um grande amigo? Você acha que isso é invenção dos teólogos? Não. Me diga uma coisa: Jesus andava e comia e visitava e estava na casa daquelas milhões de pessoas ali que estavam na Judéia, Galileia, mesmo ele vivendo, ele tinha condição de fazer isso? Tinha não. Sabe por que ele não tinha? É só você ter um pouco de discernimento. Por que o povo se empurrava para tocar em Jesus? Porque nem sempre era fácil, certo? Sim ou não? Não. Jesus passou 3 anos no meio de nós.
E ele tinha os melhores amigos dele. Só que ele tinha 12 amigos, um traiu. Aí ele tinha 3 amigos mais próximos, exatamente 3 dos sócios da companhia de pesca: Pedro, o impetuoso; Tiago, o irmão de João; e João, o discípulo que escreveu este evangelho e que faz essa menção de que na hora que Jesus estava restaurando a honra de Pedro, Pedro vem com uma pergunta fora de lugar, quando ele diz assim: tudo bem, o senhor está dizendo que isso vai acontecer comigo, e ele, vai acontecer o que com ele? Jesus disse: você não tem nada a ver com isso. E eu diria mais, se fosse hoje eu dizia: não é da sua conta. O que eu vou fazer na vida de João, Pedro, não é da sua conta. Gente, você sabe qual é a maior crise de muitas pessoas na vida? É querer viver a vida dos outros. Enquanto você quiser viver a vida dos outros, enquanto você não se deleitar naquilo que Deus tem para você, dentro do escopo da sua boa, perfeita e agradável vontade, você vai ser infeliz. A inveja, por exemplo, o que é a inveja? A inveja é uma demonstração de insatisfação com a própria vida e o desejo de viver a vida que o outro leva. Isso gera em nós, gente, confusão mental também. Jesus queria restaurar a honra de Pedro e dizer o seguinte: olha, Pedro, é o seguinte, o plano que eu tenho para você é único. Eu fiz e joguei a fórmula fora, assim como é você. Único. Qual é o meu problema com as escaladas de milagres? Eu não tenho problema, acredite em milagre. Não tenho problema, eu tenho um dom de línguas, não tenho nenhum problema com isso. Eu acredito na contemporaneidade de todos os dons. O meu problema é que o povo está pegando o Espírito Santo e transformando, sabe o que, gente? Em produtor de bens em escala. Ah, ele foi curado, eu tenho que ser curado também. Ele ganhou o marido, eu vou ganhar o marido também. Ele tem um menino, eu vou ganhar o menino também. Vocês estão entendendo, gente? O grande problema da igreja é exatamente empacotar o Espírito Santo. Querer empacotar a obra de Deus e dizer assim: não vai acontecer assim. Essa é a visão, está acontecendo alguma coisa, está todo mundo caindo no chão. Então todo mundo tem que cair no chão. Quase que eu levo uma queda uma vez, ficava querendo me empurrar e eu não caía. E depois ele olhou para mim, e com aquele olhar fulminante, daqueles que querem encaixotar as pessoas, acho que pensou assim: esse aí está em pecado, porque não caiu. Escuta, bota isso na tua cabeça. Jesus não fez cadeiras em escala. Está todo mundo sentado numa cadeira idêntica. Mas cada vida daqui que está sentado numa cadeira idêntica tem uma história única. Você tem sua história, os seus sonhos, os seus planos, as suas frustrações. Põe isso na cabeça. Enquanto você está vivendo, gente, da ilusão, aí o cara diz: ah, rapaz, fulano canta tanto, olha que coisa linda, eu vou cantar como ele. Eu vou cantar como ele, eu quero cantar como ele. Essa é a vida que eu quis, essa é a vida que eu sonhei para mim. Aí causa um estrago, entendeu? Um estrago harmônico, quando quer ocupar uma posição para o qual Deus não fez. Escuta, agora eu falo consciente de que o Espírito Santo quer que eu fale isso. Pare de querer viver a vida de outra pessoa. Pare de querer viver a vida de outra pessoa. Você tem um valor tão profundo que Deus construiu uma história somente para você. Amém, gente? Aí eu digo: pare de sofrer. Quando eu digo pare de sofrer, é no sentido de que esse sofrimento você pode se livrar dele. Quando você diz assim: Senhor, restaura a minha honra, restaura o meu brilho, os meus sonhos. Agora me restaura onde eu caí. Eu não quero passar maquiagem em defunto. Segundo, Senhor, toma minha agenda, me dá a tua agenda. E terceiro, não se preocupa com o que Deus está fazendo na vida do outro. Você não é igual. E aí nesse processo, a gente tem uma grande
uma grande restauração de honra que o Senhor dá a Pedro. Pedro, então, volta a ser honrado como apóstolo, ele volta a viver plenamente a vontade de Deus, e dessa vez, irmãos e irmãs, ele não arredou o pé. Quando foi condenado, lhes disse: não vou ser crucificado como meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer a morte daquele que morreu por mim. Eu quero dizer uma coisa: quanto mais próximo você estiver dessa realidade, de que você é único, de que Deus quer te restaurar onde você caiu e que Ele tem planos melhores do que os seus, quando você tiver isso em mente, muito bem cravado no seu coração, aí você vai viver, sim, não novos devaneios ou novas impressões do novo, você vai viver realmente novos começos. A Ele a honra, a glória, o louvor, a exaltação, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Que a igreja diga amém.